Então tá, então o que eu queria falar um pouquinho é sobre fissão e sobre fusão. E sobre a importância que essas duas coisas têm aí na nossa vida, né? Então, fissão é de dividir, né? Repartir, fissionar. Ela está presente aí, infelizmente, né, nas bombas, nos reatores nucleares, infelizmente nas bombas, também está presente nos reatores nucleares, em todos os radioisótopos, que são, em geral, elementos radioativos, que não é bem uma fissão no sentido de que ela é dividida em dois elementos mais ou menos iguais, mas é um decaimento nuclear que emite também elementos radioativos. Por outro lado, eu já falei um pouquinho disso aqui, né? A vida nas estrelas se deve à fusão nuclear, então união, hidrogênio mais hidrogênio formando hélio, hélio mais hélio formando berílio, bório e assim por diante. E quando acaba o combustível, quando funde tudo, a estrela morre. Muito bem, então eu vou falar primeiro da fissão, né? Quando é que a fissão acontece? Então tem 2 videozinhos lá para vocês assistirem, não sei quem já assistiu, eu falo um pouquinho disso, né? Se a gente olhar para os núcleos da tabela periódica, a gente vai ver que ou eles têm o mesmo número de prótons e de nêutrons, ou eles têm mais nêutrons do que prótons, né? Os átomos estáveis em geral. E aí, o que os cientistas fizeram para produzir a fissão foi bombardear alguns núcleos, na verdade, eles começaram fazendo isso com urânio, para conseguir elementos que eles chamavam transurânicos. Então, eles queriam criar, em laboratório, elementos mais pesados, para além do número atômico do urânio, né? Então, o número atômico é N mais E, eles bombardeavam com nêutron, para não ter que lidar com a interação coulombiana, né, que é a repulsão devido à existência dos prótons, procurando esses transurânicos. E o que eles conseguiram, na verdade, foi a fissão. Era uma coisa complicada de ser interpretada por várias razões, né? Houve razões políticas, isso foi perto da Segunda Guerra Mundial, ideológicas, havia vários judeus envolvidos na experiência, né? E tinha uma razão física, né? Física ou química, que é a existência de isótopos. Então, quando eu falo existência de isótopos, é porque o urânio 235, que é o fulano que fissiona, na natureza, ele vem misturado com o urânio 238. Então, quando a gente bombardeia o urânio 235 com nêutrons, e aí está escrito nêutrons lentos, então, nêutrons lentos são aqueles que têm uma certa energia, e nêutrons rápidos são aqueles que têm muito mais energia. Que energia é essa? A energia daquele tipo de conta que vocês fizeram para os elétrons. Lembra? A gente pode voltar lá e fazer aquelas mesmas contas dos nêutrons e encontrar qual é a energia associada com esses caras. Muito bem, então eu bombardeio o urânio 235 e eu posso ter 3 resultados, né? Então a primeira fórmula que está escrita aí, é que eu posso ter a fissão. Então ele se reparte em 2 outros núcleos, né? O rubídio e o césio. Os 2 também são elementos radioativos e emitem, a reação emite 2 nêutrons. Percebam que como eu tenho 2 nêutrons saindo de uma reação que pode ser retroalimentada com 1 nêutron, a única coisa que precisa fazer é mexer na energia desse nêutron para ele bombardear mais elementos da amostra de urânio e ter essa reação em cadeia. A segunda reação possível é o que a gente chama de captura. Então, esse nêutron é capturado pelo urânio, ele vira um urânio 236, que é um outro elemento químico, ele emite um fóton e depois ele decai por decaimento alfa. Então, também ele vai ter um decaimento radioativo, mas não é exatamente a fissão. E a terceira possibilidade é o nêutron se chocar com o urânio e ir embora, né? Como 2 bolinhas de bilhar, então continua tendo a mesma coisa. O que eu escrevi abaixo é seção de choque de fissão. Seção de choque é uma coisa que vocês vão estudar lá para frente no curso de estrutura da matéria, que é a introdução. Não, acho que antes, no curso de mecânica clássica, vocês já vão estudar isso. É uma medida de quão boa ou quão eficiente é uma reação. Então, uma seção de choque alta significa que a reação é eficiente, acontece. Uma seção de choque baixa significa que ela não acontece. Então, o urânio natural é uma mistura do 235 com o 238, né? 0,7% do 235. Então, um pouquinho só desse urânio que fissiona, com um monte desse urânio 238 que não sofre fissão. Então, se a gente olhar aqui para
seção de choque, vocês podem olhar ali, ó, na fissão, o urânio 235 tem uma seção de choque que está assim, 580, a unidade disso é Barnes, né? Não interessa muito, vamos olhar só para o número. 580, o urânio 238 é zero, não funciona. A amostra natural, ela fissiona um pouquinho, né? Esse 4,18. E essas outras duas reações, captura e espalhamento, que são as duas de cima, acontecem também um pouquinho no 238, mas acontecem também no 235. Então, percebe que era um monte de informação para daquela reação se extrair o que era fissão, interpretar e saber lidar com isso. Num ambiente de Segunda Guerra Mundial, com os judeus envolvidos na experiência, certo? Então, é por isso que ela demorou para ser descoberta. E uma pessoa fundamentalista, né? Então, ela era uma judia, ela acabou fugindo para a Suécia, e uma coisa incrível que aconteceu é que todos os homens que trabalharam com ela ganharam o prêmio Nobel por causa da fissão, mas ela não ganhou. Tá bem, então qual é a diferença da fissão em reator, no reator, para a gente ter energia, e a fissão da bomba, né? Então, na fissão, quando a gente tem um reator nuclear, a fissão é controlada. Significa que esses nêutrons que saem têm que ter a sua energia controlada para retroalimentar essa reação. E na bomba é uma fissão descontrolada. Ninguém precisa controlar energia nenhuma, só ter certeza de que vai ter essa reação em cadeia, certo? Em ambos os casos, existem rejeitos radioativos. Então, na fissão controlada do reator, é importantíssimo saber lidar com os rejeitos radioativos. Bom, em termos de energia nuclear, esses dados que eu estou mostrando para vocês são de 2012, mas eles mudaram muito pouco, né? Então, a gente pode fuçar aí na internet e procurar outras coisas. O que tem mudado é que os países têm tentado ter uma matriz energética mais baseada em energia limpa, né? E aí, o que é energia limpa também é algo discutível, mas energia solar, energia eólica, energia de combustíveis renováveis, né? Bagaço de cana, coisas desse tipo, tem entrado em várias matrizes energéticas, mas, por enquanto, a contribuição desses outros modais de energia ainda é pequena. Se a gente olhar para essa tabela, vocês vão ver que a França tem 75% de energia nuclear, a Índia tem 3%, pouquinho, o Japão, onde teve aquele acidente grande, tem 2% só de energia nuclear, Estados Unidos e Inglaterra da ordem de 20%, e assim por diante, né? Então, os países que são mais dependentes da energia nuclear são os países europeus, depois vem a Coreia e alguns outros países em menor quantidade. A Alemanha tem feito um esforço enorme para usar menos energia nuclear, né? E aí tem aquilo que eu falei, para quem ouviu, quem chegou mais cedo na aula, a primeira vez que o Partido Verde foi eleito na Alemanha, ele prometeu fechar várias usinas nucleares, e fechou, e precisava, a demanda de energia não diminuiu, então eles passaram a comprar energia nuclear da França, que produz energia, grande parte da sua matriz energética é nuclear, né? Então a hipocrisia não ajuda a resolver o problema, né? A Alemanha se deu conta disso depois de um tempo, voltou a abrir as suas usinas. Então, a mudança é no caminho de procurar fontes alternativas mais limpas. Na verdade, eu vou discutir isso, né? A energia nuclear é uma fonte limpa em termos de efeito estufa, mas tem o problema do dejeto radioativo. Então, se a gente olhar para esse gráfico aí, tem a produção mundial de energia elétrica, e vocês veem que a nuclear é da ordem de 13%, mas olha o carvão. O carvão é 41%. Né? Então, o carvão é uma praga, né? E o gás também, em geral, é gás que vem do petróleo. Então, a contribuição para o efeito estufa da energia que a gente tem, e ninguém vive sem energia, também não adianta ser hipócrita e dizer que a gente não vai querer usar energia, porque vocês não vivem nem sem carregar o celular, né? Então, quando falta energia, de fato, é um problema sério para a população do mundo todo, como um todo, do mundo todo, né, nesse momento. Então, o que se tem que procurar são mesmo fontes alternativas ou saber lidar bem com a energia nuclear. O Brasil tem um Plano Nacional de Energia, como é um plano de Estado, não é de governo, a gente espera que ele seja mantido, né?
apesar de indas e vindas, por exemplo, o Angra 3 já deveria ter sido inaugurada e está lá aos pedaços ainda, mas esse plano diz que, mostra o seguinte, ó, em 1970, petróleo e lenha, então queimar carvão, era quase 80% do consumo energético do país. Em 2000, a energia hidrelétrica passou a ser importantíssima, né? Então, a mistura de petróleo, lenha e energia hidráulica passaram a corresponder a 75% do consumo. De 70 até 2000, teve a inauguração de Itaipu e de outras hidrelétricas aí, pequenas ou grandes, com escândalo ou sem escândalo, né? No Brasil, tem aquela Belo Monte, que fica ali entre o norte e o centro-oeste, também tem vários escândalos envolvidos aí nessa produção de energia. Mas o que se espera é que para 2030, 4 energéticos principais vão ser necessários, vão ser suficientes para sanar 77% do consumo, né? Petróleo, energia hidráulica, cana-de-açúcar e gás natural, e espera-se que 45% sejam de fontes renováveis, né? Então, a cana-de-açúcar contribui também com o seu bagaço, né? Palhiço, o Brasil está investindo, né? No sul e no nordeste tem energia eólica, e a energia solar poderia ter um incentivo maior do que tem, mas já começa a entrar de uma forma mais consistente aí na nossa matriz energética. Agora eu vou mostrar para vocês umas figurinhas que eu tenho de uma visita que a gente fez na usina de Angra. Eu levei um ônibus cheio daqui, com vários alunos do curso, quando eles estavam fazendo o curso de nuclear. De repente, né, dá a sorte de vocês conseguirem ir também. Depois dessa visita, não consegui mais levá-los. Uma vez a gente foi para São Paulo para ver os reatores, mas lá em Angra mesmo acabou não dando certo, porque o ônibus da USP não pagaram o ônibus, depois o grupo de nuclear era pequeno, e enfim, por várias razões. Mas é uma coisa legal de fazer, quem sabe vocês podem aproveitar e a gente pode ir lá fazer uma visita. Aqui tem umas fotos, né? É um lugar no meio da Mata Atlântica, entre São Paulo e Rio, em cima de uma fissão geológica, então poderiam ter escolhido um local melhor. Mas dentro dos parâmetros de segurança, eu diria que Angra 1 e Angra 2 são 2 usinas razoavelmente bem controladas, bem equipadas. Aqui está a sala de controle de uma delas, já não me lembro mais se aqui é Angra 1 ou Angra 2. E aí, para terminar esse assunto sobre fissão, antes de eu falar de fusão, a curiosidade é que a maior porcentagem dos rejeitos nucleares no Brasil e em vários países do mundo é gerada em hospitais e não nas usinas, e são coisas muito pouco questionáveis, né? Tanto que o Brasil, ele protagonizou o maior acidente radiológico da história do planeta em 1987, justamente porque um aparelho de radioterapia hospitalar, né, que tinha césio, que eu já mostrei ali para vocês que é um elemento altamente radioativo, foi abandonado num estacionamento. E aquilo brilha, imagina, né? As pessoas essa falta total de letramento científico, o dono do ferro velho, que ficava do lado do estacionamento, achou aquilo maravilhoso, levou para casa, as crianças esfregaram no corpo, enfim. Uma tragédia triste. Aí tem o link para o vídeo, que eu pedi para vocês assistirem, que está lá na plataforma Moodle. Quem não viu, recomendo que veja antes de fazer o trabalho que eu deixei lá para vocês fazerem, que vale nota. É um filme interessante, como todo filme, ele tem lá, talvez, alguns exageros, né? Talvez a energia nuclear não seja a maravilha das maravilhas que eles mostram, mas eles colocam bem colocado que a mídia, ela desempenha um papel muito importante na opinião das pessoas, e não necessariamente os jornalistas e as pessoas que vão para a mídia são pessoas bem informadas, que entendem o que estão falando, né? Às vezes são só pessoas muito assustadas, e isso pode ser um problema muito sério. Bom, uma coisa a favor da energia nuclear, e aqui tem um protótipo da eletronuclear, né, do reator de Angra, que quem fosse, aí depois vocês vão assistir o vídeo 1 e o vídeo 2, e eu mostro a diferença entre o reator de Fukushima e o reator de Angra, principalmente com relação às barras de controle que impedem a reação de acontecer. Essa energia nuclear não contribui para o aquecimento global, né, que é um problema
né? Tem vários aí, negacionistas da ciência, mas não há dúvida que a gente está vivendo momentos cada vez mais quentes. Isso pode ser um problema não tão sério para mim, pode ser um problema um pouco mais sério para vocês, pode ser um problema seríssimo para os filhos de vocês. Então, se a gente não pensar só com o nosso próprio umbigo, se a gente pensar a longo prazo, é algo que deve ser olhado com cuidado. Bom, a energia nuclear, então, ela, como tem um dejeito radioativo, ela deve ser controlada, bem controlada, por especialistas treinados, né? E não pelo chefe da sapataria, como mostra lá no filme de Chernobyl. Então, isso é uma coisa importantíssima. O segundo assunto é fusão, né? Então, aqui eu já falei para vocês também sobre a fusão nuclear que acontece nas estrelas, e ela acontece sob condições muito especiais, né? Então, o hidrogênio que se funde aqui, nessa primeira expressão, tem hidrogênio mais hidrogênio, dá o deutério mais um pósitron e emite neutrinos. Para que essa reação aconteça, a temperatura tem que ser altíssima e a pressão muito alta, certo? Então, essa queima do hidrogênio se dá em condições muito especiais e ela é exotérmica, né? Emite um monte de energia e ela pode durar muito tempo. Então, estima-se que a vida do Sol vai ser da ordem de 5 bilhões de anos, depois ele vai virar uma anã branca. Mas a gente gostaria de fazer a mesma coisa aqui na Terra, né? E na Terra, imagina que energia sensacional. Esse sim é um investimento que vale a pena. A gente teria fusão nuclear, e o que se faz é utilizar alguns laboratórios que são chamados, conhecidos por tokamaks, e nesses laboratórios o que se faz é tentar confinar um gás carregado, ou ionizado, se vocês quiserem outro modo de dizer, e ele que a gente chama de plasma, né? E isso é feito usando campos magnéticos muito fortes. Logo, logo, no ano que vem, vocês vão estudar em Física 3, vocês vão ver como é que existem esses aceleradores e confinadores de partículas que confinam e aceleram partículas só usando campos eletromagnéticos. É uma coisa super bonita. Hoje vocês vão só acreditar no que eu estou falando, né? Mas esses campos magnéticos muito fortes, então, são utilizados para confinar esse gás e para simular as situações que acontecem nas estrelas, temperaturas bem altas e pressão grande. Essa energia é ideal, certo? Usa elemento químico abundante, que é o hidrogênio, e limpo. Ela consome aquilo que está aí e não tem rejeito nuclear nenhum, né? Fantástico. O problema é que ainda não se sabe fazer isso. Então, aqui tem uma figurinha, né, de um toroide, desses que a gente chama de tokamak, percebe? Isso aqui é um negócio grande, tem até lá o homenzinho pequenininho lá embaixo, para vocês verem o tamanho que tem um desses equipamentos. E ele funciona, tem essa toda estrutura metálica em volta, mas a parte de dentro é como se fosse um pneu de bicicleta ou um donut, né? Essa coisa redonda assim, é um toroide, né? Isso a gente chama de toroide, tem um buraco central. Então é bem a câmara, não é o pneu, é a câmara de ar dos pneus, né? Ou da bicicleta ou do carro, é esse o formato que vocês estão vendo aí. Muito bem, e qual a perspectiva que a gente tem de ter fusão, né? Então, a primeira reação de fusão controlada aconteceu em 91, no JET, que significa Joint European Torus, né? No Reino Unido. Só que a energia consumida foi maior do que a energia gerada. O que significa isso? Significa que eu tenho um equipamento que eu preciso ligar na tomada, certo? Para botá-lo para funcionar, para produzir esses campos magnéticos muito fortes. E quando eu faço isso, eu gero fusão. Mas a energia que resulta da fusão é menor do que aquela que eu gastei para provocar a fusão. Então, é uma coisa que tem que ter um avanço tecnológico e está se trabalhando para isso, né? Em 2007 começou a ser descomissionado, né? E até 2013 foi feita a construção de fato do ITER, que deveria ter ficado pronto em 2019, mas ainda não está completamente operacional. Esse ITER significa International Thermonuclear Experimental Reactor, ele fica em Cadarache, na França, e o dinheiro investido é da ordem de 13 bilhões de dólares. Para vocês terem uma ideia do que isso significa, está custando mais a construção do ITER do que custou o Large Hadron Collider, que é aquele colisor de partículas do qual eu falei para vocês aqui, que fica lá no CERN. O que se espera
é uma energia gerada de 550 megawatts, que é muito maior do que a energia que ele deve consumir, que deve ser da ordem de 50 megawatts. Isso é um lucro de 500 megawatts de energia. Mas esse ITER tá lá, como diz o nome, é um reator experimental, né? Então a ideia é utilizá-lo para fazer experiência e melhorar as condições de fusão controlada em laboratório. Em 2035, espera-se ter a primeira usina experimental de fusão gerando energia para o mundo, né? E o Brasil, onde é que fica nisso? Bom, o Brasil, ele faz parte, ele tem uma rede nacional de fusão, que foi criada em 2006, com um pouco de verba da FINEP, e tem uma participação pequena no ITER, porque de uns anos para cá, o dinheiro para a ciência foi minguando. Então, apesar de ter cientistas brasileiros envolvidos ainda com isso, o Galvão é um deles, vocês devem ter ouvido falar, o Galvão ficou famoso porque ele era diretor do INPE, e ele foi demitido pelo Bolsonaro, porque ele mostrou os dados ali dos satélites que o INPE estava colhendo, né? E, bom, o Galvão é um cara que é especialista aí em fusão, e ele é um dos cientistas brasileiros que tem envolvimento nesses estudos mais internacionalizados. Tá aqui uma foto do ITER, isso aqui é uma foto nova, né, da construção aí desse grande laboratório. Percebe que tem um prédio grande e tem esse toroide aí, essa coisa arredondada lá dentro. E também existe um outro tokamak no JET, que é aquele que eu mencionei, e que já conseguiu ter fusão controlada com algum ganho energético. E agora eu vou interromper o que eu estou falando e vou mostrar para vocês um videozinho que está... vejamos aqui. Interromper aqui. Vou compartilhar um vídeo. Opa! Por alguma razão, isso trancou, mas eu vou voltar aqui, vou compartilhar de novo, só um minutinho. Vou voltar lá para compartilhar de novo.
botar isso no meio do filme. Muito bem. Agora eu vou voltar, só para terminar o que eu estava, a minha apresentaçãozinha. Muito bem, então tem algumas coisas ali, né, no vídeo que não são 100% corretas, né, uma logo no começo disse que se esperava conseguir aquele em 2018, essa coisa já aconteceu, né, depois a outra que ele diz é que bota aquela bomba explodindo, né, a bomba não tem nada a ver com fusão nuclear, tem a ver com fissão nuclear, não sei o que aconteceu ali. E outra figura que eu detesto, aquela figura do Einstein mostrando a língua, né, um cara tão inteligente, e sempre que pense, faz com que as pessoas pensem que os físicos são todos assim meio doidos, ficam aí mostrando a língua para todo mundo, né? Enfim, no final do vídeo, o que eles dizem é que a Inglaterra, ou que o Reino Unido, né, espera ser o primeiro conjunto de países, né, ou a Inglaterra, o primeiro país a conseguir ter a energia pela fusão disponibilizada para a população em 2030, né? Mas essa semana passada, retrasada, saiu uma reportagem nos Estados Unidos, que depois saiu também no Jornal Brasileiro, falando de um reator de fusão compacto, né, que tem chances de funcionar. Então, tem um pessoal do MIT, que fica nos Estados Unidos, que quer construir aqui está descrito no segundo parágrafo, a construção de um reator chamado Spark. Então, eles querem construir esse reator, e isso tem uma empresa envolvida, e aí não é nos Estados Unidos, não é na Europa, né, nos Estados Unidos, e eles querem usar um cronograma bem acelerado para ter energia até 2035, né, que é o ano que foi mencionado lá para a Inglaterra. E a ideia é que esse Spark seja um reator bem menor do que o ITER. Então, ele diz aqui, ó, mais ou menos do tamanho de uma quadra de tênis, comparado a um campo de futebol. E custará muito menos do que o esforço internacional, né? Eu falei em 13 bilhões, aqui eles já estão falando em 22 bilhões, né, para poder acabar. E ali eles esperam conseguir isso com um custo muito menor. E também se esperam que o Spark funcione produzindo até 10 vezes mais energia do que ele vai consumir. Então, sempre se espera que o consumo seja muito alto, mas que o retorno seja maior ainda. E esse Spark vai utilizar também um tokamak. Então, esse dispositivo que eu mostrei para vocês, né, na forma de um toroide, o que aí chamaram de garrafa magnética, formato de um donut, de uma rosquinha, ou da câmara da bicicleta, né, é o formato onde a gente consegue confinar o gás. E o ITER, ele faz isso com bobinas eletromagnéticas e com fios supercondutores. Vocês vão estudar também que esses supercondutores esquentam muito, portanto, eles precisam ser resfriados com hélio líquido. Então, isso tudo tem um custo e tem uma tecnologia de ponta envolvida que dificulta o funcionamento. E o que eles esperam é que esse Spark tenha uma tecnologia eletromagnética diferente, ninguém diz o que é, né? Mas são supercondutores que aguentam temperaturas mais altas e produzem campos magnéticos ainda mais elevados, mas a existência de um plasma menor. Então, vamos ver, isso é uma coisa nova, em breve a gente deve ter mais notícias sobre o Spark. Então, é isso. Eu vou parar de compartilhar e vou parar de filmar.